Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre biologia. Este vídeo é mais um daqueles que eu tenho feito sobre, vou dizer, resumo, assim, né? De algumas matérias que eu vou estudando aqui para a prova. E aí eu vou compartilhando o conteúdo com vocês, para assim a gente ter uma ajuda mútua, né? Enfim, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Vamos falar de membrana plasmática. A membrana plasmática é uma película delgada e elástica que envolve a célula. Essa membrana, ela fica em contato por meio da face externa, ela fica em contato com o meio extracelular. E ela também fica em contato com o hialoplasma da célula através da face interna. Os fosfolipídios são lipídios complexos constituídos por uma molécula de álcool, um radical fosfato e uma molécula de glicerol. Este conjunto forma uma espécie de cabeça polarizada nessa molécula. Unidas ao glicerol, surgem duas moléculas de ácidos graxos, formando uma cauda apolar. As proteínas que fluem entre as duas camadas de lipídios são classificadas em dois tipos: integrais, transmembranas ou intrínsecas, correspondendo a 50% do total, e periféricas ou extrínsecas, as quais ocorrem na superfície e movimentam-se entre as duas camadas de lípidos, e as internas fixas, ligadas ao citoesqueleto. Vamos falar das funções da membrana plasmática. Temos aí a permeabilidade seletiva, essa daí, todas são importantes, tá? Mas a permeabilidade seletiva é muito importante. Permeabilidade seletiva, vamos lá. Substâncias essenciais, como a água, oxigênio e nutrientes, devem entrar na célula, enquanto o gás carbônico e as substâncias tóxicas devem ser eliminadas. Através da permeabilidade seletiva, a membrana regula a entrada e a saída de substâncias, permitindo à célula manter uma composição química equilibrada e diferente do meio externo. Outra funçãozinha aí que a gente tem, a transdução, a condução de sinais. As proteínas recebem sinais, geralmente químicos, e conduzem esses estímulos para o interior da célula. Mais uma função, manutenção da integridade celular. Se a membrana for lesionada, o citoplasma extravasa e a célula se desintegra no processo que a gente chama de citólise. Contudo, pequenas lesões não afetam a estrutura celular, porque a membrana tem a capacidade de se regenerar, isto é, reconstruir-se rapidamente sem destruir a célula. Por fim, vamos falar do reconhecimento intercelular e molecular. Na superfície da célula existe um mecanismo de reconhecimento molecular pelo qual uma célula é capaz de distinguir células similares ou estranhas. Vamos falar de especializações da membrana. Microvilosidades, o que é isso? São expansões que aparecem na superfície livre da célula. Com essas especializações da membrana, a gente tem um aumento da superfície celular e da capacidade de absorção. Situadas no epitélio intestinal, as microvilosidades aumentam a eficiência na absorção do alimento digerido. Vamos falar aí de invaginações de base. Tudo isso que eu tô falando é de extrema importância, mas invaginação de base, desmossoma, que a gente vai ver daqui a pouco, interdigitação, tudo isso tem uma importância aí que pode ser que venha cair na sua prova. Então, vamos lá, invaginações de base. São invaginações relacionadas com o transporte de água reabsorvida pelos rins. Entre as invaginações, as mitocôndrias são abundantes.
Então, a invaginação de base, basicamente, bem basicamente, serve para aumentar a absorção de água. Os contatos intercelulares. Temos aí os desmossomos, que são espécies de botões adesivos. Pelo amor de Deus, não escreva na sua prova. Desmossomos são botões adesivos. Pelo amor de Deus, não escreva isso. São espécies de botões adesivos que aparecem nas membranas adjacentes das células vizinhas. Por que, então, eu disse que os desmossomos são uma espécie de botões adesivos? Porque eles servem para aumentar a adesão entre as células. Interdigitações são dobras da membrana que se encaixam, aumentando a adesão intercelular. Então, interdigitações têm a função de aumentar a adesão intercelular. O glicocálix e o reconhecimento intercelular. Além de proteger a membrana, o glicocálix atua no reconhecimento celular. É por meio do glicocálix que se dá a distinção das células de um mesmo organismo e a rejeição de células estranhas, como as de um transplante. Junções celulares. Temos aderentes, ocludentes, comunicantes, plasmodesmos. E é isso, eu vou falar um pouquinho de cada uma. As aderentes unem as células do tecido epitelial e ligam feixes de actina entre as células. Ocludentes fecham os espaços intercelulares, bloqueando a passagem de moléculas e íons de uma célula para outra. Comunicantes, canais de proteínas facilitando o transporte intercelular. E temos os plasmodesmos, pontes citoplasmáticas que unem os citoplasmas de duas células adjacentes. Só ocorrem em células vegetais. Importante, vamos falar de mosaico fluido. Quando que eu tenho aí um modelo de mosaico fluido? Quando as proteínas fluem através da bicamada de fosfolipídio.